Olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vou gravar a célula da semana para a gente aprender mais um pouquinho a lição que o Senhor tem nos ensinado e deixar aqui registrado para quando a gente precisar vir aqui nos meus vídeos e encontrar uma palavra que nos corrige, que nos ensina, que nos edifica, que nos anima, que nos fortalece, que nos direciona e nos capacita. Amém? O tema da célula da semana foi convertendo o Pedro que há em nós. Quem conhece aí o sanguíneo Pedro, né? Aquele homem de atitudes muitas vezes impensáveis, que às vezes fazia coisas para defender o Senhor, teimoso, autêntico. Quem lembra do Pedro, né? O Pedro abusado, o Pedro que arriscava. Hoje a gente vai falar um pouquinho do Pedro que há em nós, mas não vai ser dessa parte do Pedro, não vai ser essa parte sanguínea, vai ser uma outra coisa que tem dentro de mim e de você, e o Senhor quer nos ensinar nesta tarde, neste dia, nesta manhã, depende da hora que você vai assistir esse vídeo. O texto base é Lucas 22, do 31 ao 34, que diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês, como se faz com o trigo. Contudo, eu orei para você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Jesus respondeu: Eu lhe digo, Pedro, que ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você negará que me conhece. História conhecida essa, né? De quando o Senhor anunciou a Pedro a respeito de que ele iria negá-lo. Você já assistiu ao filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson? Quem assistiu saiu impactado pelas cenas tão fortes e pela maneira como é retratado o sofrimento de Jesus. É interessante saber e observar a criatividade do diretor ao trabalhar com a imagem de Satanás. Estão me ligando aqui, tá interrompendo a gravação. É interessante também observar a criatividade do diretor ao trabalhar com a imagem de Satanás e seus diálogos. Vemos também um Pedro chorando amargamente pela sua atitude medrosa em assumir a sua posição como discípulo de Jesus. Vale a pena ver esse filme. Se você não assistiu, assista. Será que dentro de cada um de nós não existe um Pedro que vive seus altos e baixos, seus momentos de coragem e de medo e de força e de fraqueza no discipulado com Cristo? Precisamos converter esse Pedrinho que existe em nós num Pedro forte, corajoso e cheio de fé, como foi o apóstolo Pedro. Glórias a Deus. 1. Converter a nossa fraqueza em força. Sabemos que Pedro negou a Cristo da forma como foi profetizada. Todo mundo conhece essa passagem? Se não, me fala que eu mando para vocês, né? Que quando Jesus estava preso já para ser crucificado, né? Pedro foi reconhecido pelas pessoas que estavam ali contra Jesus e falavam: Você não é aquele discípulo que anda com ele? E Pedro: Eu não, vocês estão me confundindo. Claro, nós vamos falar aqui um pouquinho mais para frente, então não vou comentar nada. E Pedro negou ao Senhor 3 vezes e o galo cantou, né? Então, a gente precisa olhar para nós dentro de nós, né? Converter a nossa fraqueza em força. Sabemos que Pedro negou a Cristo da forma como foi profetizada. Pedro não conseguiu vencer a sua fraqueza, converter a sua fraqueza em força e, mesmo tendo sido avisado antecipadamente, caiu na cilada do diabo. E anos depois, Pedro escreveu: Vigiai, o diabo anda em redor bramando como leão e procurando a quem possa tragar. Isso está lá em 1 Pedro 5:8, né? Ele mesmo escreveu
depois que Jesus ascendeu aos céus e o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, sobre os discípulos todos, né, na obediência de Atos 2, e Pedro começou a pregar o evangelho, e o Espírito Santo usava ele grande e tremendamente, com prodígios, com maravilhas, né, através da palavra, através de cura, através de libertação, assim como eu e você podemos usufruir e exercer todos esses dons e esses poderes que Cristo nos deu, Ele nos entregou de amor, com amor, para que nós possamos levar o Evangelho, para que nós possamos fazer as mesmas coisas e ainda maiores as que Jesus fez aqui na terra, porque Ele assim o disse e deixou isso escrito na sua palavra. Então Pedro escreveu lá em 1 Pedro 5,8 isso, né? Vigiai, o diabo anda em derredor bramando como leão e procurando a quem possa tragar. O diabo sempre vai tentar, né, nos impedir, nos interromper, nos prender, porque ele veio para isso, para roubar, matar e destruir as nossas vidas, a nossa fé, o nosso bom ânimo, a nossa saúde, tanto da alma quanto a física, quanto a espiritual, principalmente, porque quando nós estamos fracos no espírito, que apesar de Pedro andar com Jesus, ver as maravilhas, né, ver os prodígios que Jesus fazia, ouvir tanto a palavra que o Senhor pregava, ainda assim, eles tinham o espírito, né, enfraquecido, porque quantas vezes Jesus não falou isso para eles, né? Homens de pouca fé, homens de pouca fé. Imagina eu e você. Imagina que só lemos a palavra do Senhor, temos o Espírito Santo em nós, mas imagina num momento desse, não é mesmo? Quais são as suas maiores fraquezas que precisam ser convertidas? Pensa aí, pensa aí. Quais são as suas fraquezas, aquelas que você sabe que o Espírito Santo já te revelou, que precisam ser convertidas, mudadas, transformadas em força, para que você possa ser um fiel discípulo de Jesus, né? A gente julga nós mesmos, nós nos julgamos a esse respeito da nossa fé. A gente vai orar por alguém, a gente precisa ter fé, crer, acreditar, né? Ter força. A gente precisa se fortalecer para orar por nós mesmos, pelas pessoas, para que o Espírito Santo possa agir com cura nas pessoas, com libertação nas pessoas, né? Com profecias através de nós. A gente precisa ter a nossa fé convertida. Isso tem que ser uma força em nós. A gente não pode fraquejar nessa área da nossa vida, na área espiritual, né? E tem outras áreas também da alma, né? Os pensamentos, os julgamentos que a gente faz. Eu sou uma pessoa que julgo muito as pessoas quando eu vejo, assim, e eu peço muito pro Senhor me fortalecer nisso, mudar, me transformar, converter isso em mim, de julgar as pessoas. Quando você olha assim as pessoas, sabe? Ai, aquela fulana, ai. Não que, não é uma coisa que eu faço até sem pensar, né? Ai, mas podia fazer assim. Ai, por que fulana não foi lá? Ai, sabe? Isso é um julgamento e para mim isso me faz mal. Quando eu vi, já fiz. Mas eu tenho clamado ao Senhor pela mudança e eu sei que o Senhor vai fazer isso, porque Ele tem feito tantas coisas. Hoje mesmo tirando daqui, vou contar um testemunho. Hoje mesmo eu estou trabalhando e eu voltei do café da manhã e comecei no café da manhã a sentir uma dor muito forte, que começou assim embaixo das minhas costas, como se fosse o rim, que começou a vir para frente, a minha bexiga começou a doer muito, eu senti assim uma vontade de fazer xixi, mas toda hora, e tava doendo muito, 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 muito. E eu falei, isso é seta. E eu impus as minhas próprias mãos sobre a minha bexiga, e passava a mão entre os rins, assim, fígado, porque eu não sabia nem o que doía. E eu comecei a repreender, a falar que o sangue de Jesus tinha poder, que o nome de Jesus tinha poder sobre a minha vida, e esse nome eu usava para repreender toda a seta do maligno. E depois eu sei por que aconteceu isso. E eu repreendi, eu orei, eu clamei ao Senhor, eu repreendi o mal, usei o nome de Jesus, usei o poder que há no sangue de Jesus. E já fui até andar na rua. Glórias a Deus, porque o Senhor nos ouve quando a gente se veste dessa autoridade, né? E recebe o poder de Deus, a palavra que sai da nossa boca, ela tem eficácia e ela faz maravilhas. Então não fique com a boca calada. Use a sua boca. A célula da semana passada falou sobre isso, não foi? Profetiza, profetiza.
Fala, repreende, usa a autoridade que o Senhor te deu. Converta este lado seu de pouca fé, né? De eu não posso, eu não consigo, eu não. Por quê? Você consegue sim. Se eu consigo, você consegue. Porque o mesmo poder que Deus e o Jesus me entregou, ele entregou para você. O mesmo poder que Jesus entregou para Pedro, ele entregou para você. Em nome de Jesus, recebe e usa ele. Quais são as suas maiores fraquezas que precisam ser convertidas, mudadas, transformadas em força para que você possa ser um fiel discípulo de Jesus? Quais são suas fraquezas que te impedem ou atrapalham a sua plena felicidade? Meu Deus! Entregue-se a Jesus. Converta-se a Ele e você vencerá. Converter não é porque você já vai para a igreja, você já é batizado, né? Você já aceitou Jesus e já é batizado, que isso que é convertido. Eu demorei anos para me converter. Eu me batizei com 15 anos. Eu aceitei a Jesus com 15 anos, me batizei com 15 anos e eu me converti realmente em 2014, final de 2014, quando eu conheci Jesus de verdade por aprender a andar com Ele, por ter relacionamento com Ele. A partir do momento que eu comecei a frequentar essa igreja que eu frequento hoje, a PLP, foi onde eu conheci a Jesus de perto mesmo e comecei a andar com ele, a ter um relacionamento com ele. Isso não quer dizer que eu sou santa ou qualquer coisa parecida. Santa é aquilo que é separado e Jesus me separou sim, né? Então por isso eu sou santa por ele, separada por ele, para a obra, para servir a ele. E a partir deste momento, desse relacionamento, eu creio que eu fui convertida e a minha fé tem aumentado a cada dia. E qual é a sua fraqueza? E o que te impede de atrapalha? O que te atrapalha de viver sua plena felicidade? Não é? Se o Senhor nos promete tantas coisas, se o Senhor deixa pra gente assim um manual, né? De como viver em paz, como ser feliz. O que te impede? Analisa aí. 2. Converter o nosso medo em coragem. Pedro demonstrou a sua coragem na sua iniciativa em momentos importantes ao lado de Cristo. Lembra quando ele cortou a orelha do soldado? Ele se mostrou muito corajoso. Nesse momento que a gente acabou de ler, que ele falou: Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto para viver contigo ou morrer contigo, para ir preso contigo. E horas depois, não foram dias, não foram horas depois, isso virou tudo ao contrário. E foi quando ele negou a Jesus 3 vezes. E aí ele voltou a pescar, e ele queria largar a mão de tudo, né? Quem conhece a palavra sabe disso. Ele queria largar a mão de tudo e voltar a olhar para trás. Também tem aqui vídeo sobre isso, né? De olhar para trás. Ele enfrentou os soldados romanos à espada e chegou a cortar a orelha de um deles. Mas, ao ser desafiado a assumir a sua posição como discípulo de Jesus, da sua prisão, aí Pedro teve medo. Para ser verdadeiramente um discípulo de Jesus, é preciso converter o medo em coragem. Né? A gente passa cada uma falando da palavra, tem que converter o medo em coragem. Porque para falar da palavra você tem que ter coragem, ousadia e autoridade. Porque pensa nas setas, nos dardos inflamados que o maligno lança contra a vida daqueles que servem a Cristo e aqueles que levam a palavra dele para salvar vidas. Pensa, é um cabo de guerra, né? O mal puxando de um lado e a gente, porque se for com Jesus, isso aí não vale, né? Porque Jesus é poderoso para fazer tudo. Mas é com a gente a guerra. Satanás não vai brigar com Cristo, vai brigar comigo e com você. É contra mim e contra você que ele vai se levantar para fazer tudo para te impedir de ser um discípulo de Jesus, de falar da palavra da salvação, da graça e do amor, para salvar vidas, resgatar as vidas do inferno. Então, por isso, a gente tem que ter coragem. Coragem. E o Espírito Santo nos dá essa coragem, né? Senhor nos deu ousadia lá na cruz, nos enviando a levar o evangelho dele, a falar da palavra dele, a salvar vidas, né? E como eles saberão se não há quem pregue? Tá lá falando na palavra, né? Então eu e você precisamos conhecer ao Senhor, ter um relacionamento com Ele e através do Espírito Santo sermos usados através da palavra do Evangelho e da palavra de Deus para salvar as vidas. Tem muita gente precisando. A gente tem visto aí na internet cada coisa que tem acontecido e a gente não pode se calar. A gente tem que se levantar, porque temos visto sinais da vinda de Jesus para buscar a sua igreja. E eu quero fazer parte
desse arrebatamento e a primeira trombeta, eu já não quero nem estar aqui mais. Eu quero estar com Cristo. E as pessoas dependem de que eu e você façamos a nossa parte para que elas vão junto com a gente, em nome de Jesus. Nenhum medroso permanece no discipulado com Cristo, pois isso é desafio para corajosos e vencedores, que sou eu e você, vencedores. Você já tomou sua decisão em se converter a Jesus? Deseja fazê-lo agora? Na célula, é engraçado quando a gente faz essa pergunta, é como na igreja, né? As pessoas não têm coragem, aí já falta coragem, entra dentro da palavra, de levantar a mão e falar assim, olha, eu quero me converter, eu quero receber Jesus. Porque não sei o que as pessoas pensam, se a vida vai mudar, se eles vão ter que mudar de alguma coisa na sua vida, ou alguma coisa vai fazer diferença. Vai fazer diferença para o melhor. Mas não é você quem vai ser cobrado. Jesus vai fazer isso com amor. Então é importante isso. Então, se você deseja fazer isso e nunca fez, é só você declarar com a sua voz, porque a palavra de Deus diz que isso a gente tem que declarar. A gente tem que declarar. Fala, Senhor, eu te recebo, Jesus. Eu quero te receber, Jesus, como meu único e exclusivo Salvador. Eu te recebo, Jesus, na minha vida como meu dono, como meu Senhor, como meu Salvador exclusivo, Deus da minha vida. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida e sê comigo, em nome de Jesus. Amém. A gente passa uma autorização, porque Jesus não invade, né? A gente já falou sobre isso. Ele não toma, ele tem que ser convidado. Então você precisa convidar ele para viver com você, para viver a sua vida. Senhor Jesus, eu te recebo como o único, fiel e exclusivo Salvador da minha vida. E ele vai passar a ser seu advogado, seu médico, seu juiz, seu defensor, seu tudo, seu amigo fiel, aquele que não falha, que não falta, que não te trai, que nada. É ele, Jesus. Glórias ao Senhor. Fale, repita isso e deixa Jesus tomar o banco da sua vida e fazer da sua vida algo extraordinário. Não é que não vai ter luta, não é que vai ter dificuldade, mas ele vai estar com você em todo o tempo, no seu deserto, na sua luta, te direcionando, e através do seu relacionamento com ele, você vai ouvir a voz dele te capacitando e te instruindo em todas as coisas, em nome de Jesus. E o batismo faz parte também, porque aí depois quando você batiza, né, você aceita Jesus, vai pra igreja, ouve a palavra, conhece a Jesus, tem um relacionamento. É igual quando você começa a namorar. Você conhece, namora, conhece a pessoa, né? Começa a conhecer a pessoa como ela é, aí você se apaixona mais ainda, você passa a mala de um jeito e quer casar, aí para casar tem que assinar o papel, não é? E o batismo é a assinatura do papel que você realmente quer se relacionar com o Senhor e quer ter ele como Senhor e Salvador. Lembra eu não sei se eu gravei, até vou ver, a célula da noiva, que as noivas virgens, né, as prudentes e as nécias, e Jesus, que era o noivo que vem buscar a sua igreja, a representação, né, de que Jesus vem buscar a sua igreja e eu e você temos que fazer parte disso. Em nome de Jesus, aceite a Jesus, declare Jesus na sua vida, desça as águas, falando que você se arrepende do seu pecado e deixando que o Senhor direcione, capacite e guie os seus caminhos até quando ele voltar a nos buscar. 3. Converter a nossa incredulidade em fé. Jesus orou por Pedro para que a sua fé não viesse a desfalecer, pois ele conhecia profundamente as limitações de Pedro e sua pouca fé. Vou ler aqui, ó, Mateus 14:31. Mateus 14:31. Tô usando o celular hoje. Oi, meu Deus do céu, é Mateus. Ai, saiu errado. Peraí, gente. Mateus 14:31. Mateus. O Espírito de Deus nos ajude. Deixa eu dar uma pausa aqui. Pronto, achei. Mateus 14:31 diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Quem imagina aqui que passagem é essa? Tem outras versões, né? Peraí, deixa eu ver.
que diz, por que duvidaste? Foi quando Pedro pediu para andar sobre as águas, né? Viu Jesus aí e João gritou, é o fantasma. E aí Jesus veio se aproximando e falaram, é Jesus. Jesus falou, não se assustem, sou eu. E aí Pedro fala, mestre, se és tu, me manda ir até o Senhor, né? Aí Jesus falou, Pedro vem, e Pedro começou a andar. Eu já até fiz um vídeo, tá no Instagram a respeito disso, lá do The Chosen, que a cena é espetacular. E aí Pedro começa a afundar, e Jesus coloca, ele olha para os lados, né, para a circunstância, para o medo, para as dificuldades dele, ele começa a afundar, e Jesus estende a mão para ele, traz e fala, que tem outra versão. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Né? Lembra dessa passagem? E pela sua incredulidade ou pouca fé, ao ser tentado pelo diabo, Pedro negou a Cristo. Se fosse você que estivesse no lugar de Pedro, o que você teria feito? Você teria negado a Cristo? Você teria negado a Cristo no lugar de Pedro, quando falaram para ele, você é discípulo de Jesus, discípulo dele. Você estava lá, você anda com ele. Você anda com ele, você é discípulo. O que você faria? Eu? De jeito nenhum. Afinal, você ia ser preso e morto. Lembra disso. O que você faria? O que eu faria? Eu tô... Hoje é sábado. Eu tava vendo aqui no Instagram um rapaz, um influencer, o Jonathan Nair, e ele é um cristão, só que ele faz essas sátiras e tal, e ele tá lá na Coreia, num congresso. E ele fez um vídeo hoje onde ele chorou muito, muito, pelos missionários que estavam lá. Porque ele falou assim, no Brasil, a gente pode louvar, a gente pode adorar, a gente pode cultuar, tanto dentro das igrejas quanto na rua. O que a gente tem feito de missão para levar a palavra de Deus para as pessoas? Eu sei que tem missionários aqui, ele falava, que provavelmente, a hora que chegarem na sua terra, serão mortos por Cristo. Ele chorou muito e ele falou muito sobre isso. Você e eu negaríamos a Jesus no momento que perguntasse que se a sua vida estivesse em risco? Alguém perguntasse para mim e para você, você é aquele que anda com Cristo, você é aquele cristão, né? Você é aquele que ora a Deus, que lê a palavra, que vai para a igreja, que cultua, que ministra a dança, que tem célula. Será que a gente teria coragem de falar, sou eu mesmo, como aqueles que morreram por Cristo, quantos já morreram, aqueles que foram lançados lá no Coliseu, que louvavam a Deus por aquilo. A palavra nos diz isso, né? Que nós seríamos perseguidos pela palavra, por Jesus, que nós morreríamos por Jesus, e quantos não morreram por ele. Mas e eu e você? E eu e você? Negaríamos a Cristo? Hoje você tem a oportunidade de confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Aquela frase que eu falei agora há pouquinho. Volta lá o vídeo e fala, declare. Isso só vai te trazer graça, isso só vai te trazer paz, alegria, bênção, satisfação, força. É só isso que vai te trazer uma frase. Sem ter que enfrentar a perseguição romana ou colocar a sua vida em risco. Porque você mora no Brasil ou porque você mora em países que você é livre para servir ao Senhor. Então você quer isso para você? Você tem coragem de aceitar a Jesus sem precisar de pôr a sua vida em risco? E aí, qual a sua decisão? Você está disposto a confessar que Jesus é o Senhor e Salvador perante a sua família, amigos, irmãos e até os criados romanos? Até os criados romanos. Até quando Satanás vem te afrontar, né? Aí você vai ter autoridade e poder de falar, sou eu mesmo. Eu sou um servo do Senhor e Ele me deu autoridade para ir contra você. E eu me levanto com a armadura de Cristo para ir contra você, Satanás. Contra todas as suas setas, os seus dardos. Eu quebro tudo isso que você tem lançado contra mim. Pelo poder que é no nome de Jesus. E Ele me deu esse poder. Eu tenho um contrato assinado com Ele.
de relacionamento, e ele me investiu esse poder. E agora eu vou contra você em vitória, aleluia. Este é o soldado romano, estes são os criados romanos que podem se levantar contra você. Conclusão: a necessidade de conversão de Pedro não era necessariamente ao aceitar a Cristo, pois isso ele já tinha feito, mas era uma conversão, uma mudança de mente no discipulado, a fim de que pudesse fortalecer os seus irmãos. Tá vendo? Pedro era a igreja, ele era o iniciador da igreja. Então, ele para fortalecer, por isso que quando Jesus voltou, né? Ele ressuscitou e veio antes da ascensão dele, ele pergunta para Pedro, essas mesmas 3 vezes que Pedro negou, Jesus perguntou para ele: tu me amas? Apacenta minhas igrejas. Tu me amas? Apacenta os teus irmãos. Tu me amas, né? Qual a sua necessidade de conversão? Você precisa converter a sua fraqueza em força, o seu medo em coragem, ou a sua incredulidade em fé, ou tudo junto, né? Você precisa converter o seu coração para Jesus entrar? Deus o abençoe na sua decisão. Decida-se. Amém? Glórias a Deus. Foi uma lição muito boa, onde não teve perguntas, né? Então foi um pouco mais fácil, mas como eu falo muito, olha aqui, já falei 26 minutos aqui, foi uma bênção. Então é uma lição de reflexão. Você já se converteu? Você está convicto que você está convertido em Cristo? Tome uma decisão e o Senhor vai te abençoar nela. Amém? Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus amado e Pai querido, eu te louvo, te engrandeço e te agradeço por esta vida que está assistindo este vídeo e peço que o teu Espírito seja sobre esta pessoa e ela possa analisar a vida dela, Senhor, se ela precisa da conversão, se ela precisa da mudança, e o teu Espírito inspire essa pessoa a tomar a decisão correta, assertiva, para que viva uma vida de vitória, de paz e de alegria. Senhor, que esta lição possa ficar gravada no nosso coração e nós possamos ter em mente, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nós te agradecemos por isso, porque o Senhor tem nos dado sabedoria e direcionamento. E através de ti podemos viver, Senhor, e declarar o teu nome e o teu poder, levando a tua palavra a outras vidas. Nos fortalece, nos encoraja, Pai. Nos dá fé para que possamos ser um soldado no teu exército, Pai. E possamos ser guiados por ti em nome de Jesus. Pai, eu declaro que esta pessoa que está vendo o vídeo, a família dela, a casa dela, são guardadas e protegidas pelo Senhor, e que o mal não pode tocá-las, e elas serão revestidas pela tua armadura, e em autoridade, Senhor, poderão ser livres e libertas de todo o mal, todo o ataque de Satanás. Eu declaro que esta pessoa, a casa dela e a família dela, são guardadas e protegidas pelo Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Deus te abençoe.